Olá, bem-vindo a mais um capítulo do curso Toro de Ouro. E nesse capítulo nós vamos falar sobre o DXY, que é o índice do dólar dos Estados Unidos, o índice do dólar americano. Esse índice ele é calculado e mantido pela ICE, a International Exchange, né? Como se fosse uma bolsa intercontinental, se chamaria aqui no Brasil, tá? Eles são donos de várias bolsas, né, nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa. O DXY, ele é uma cesta de moedas, a gente já vai falar dessa cesta aí. São 6 moedas que compõem a cesta do índice do dólar, 57% é euro, né? Depois a gente vai falar das outras já, tá? Esse índice do dólar, ele indica o valor do dólar internacionalmente, mundo afora, né? Quanto que está valendo o dólar? Porque às vezes a gente fica pensando, né? A gente fica, mas o dólar vale tanto, o dólar vale em relação ao quê? Né? É em relação a essa cesta, tá? Ele é um indicador muito importante, né? Por quê? Porque se ele cai muito ou se ele sobe muito, é porque tem alguma coisa importante acontecendo no mundo. Ele é um indicador de que tem coisa importante acontecendo. E se você vê ele dando uma bela de uma estilingada para cima ou para baixo, é bom você procurar saber o que está acontecendo, porque ele não oscila se não tiver uma notícia muito forte. Impossível. Mexeu com força no dólar, né? O dólar é pouco volátil, mexeu com força, tem coisa acontecendo. Se ele está subindo, se ele está subindo com força, ele mostra que os americanos, né, e os maiores investidores do mundo, fora dos Estados Unidos também, eles estão com aversão a risco, estão buscando segurança, estão comprando dólar, tem um aumento de aversão a risco. Quando o índice do medo sobe, né? O VIX provavelmente está subindo também, né? Quando o VIX sobe, todo americano corre para casa, né? Corre para segurança e compra dólar, compra treasury, que nem a gente viu, né? Pode chegar a comprar ouro. Mas no dólar, né? Se você colocar o boné dos americanos, se colocando na posição deles, não tem vamos voltar um passo atrás, não tem ganho sem risco, né? Então, quando eles não querem risco, eles vão para o dólar. Né? O índice do dólar, não é à toa que ele sobe. Tem que ter alguma coisa séria acontecendo. Não à toa, diariamente, no Minuto Toro de Ouro, lá da Jovem Pan, né, eu olho todo dia para o índice do dólar, comento praticamente todo dia sobre o dólar. Né? No Sextouro, que eu faço lá na PAN também, sempre estou comentando sobre o dólar. Né? É óbvio que a gente analisa o dólar contra o real. Quando a gente fala do dólar aqui no Brasil, nós estamos falando do real. Mas esse índice ele impacta o planeta Terra inteiro. Né? Os Estados Unidos eles são os maiores parceiros comerciais do Brasil, são os maiores parceiros comerciais praticamente do mundo inteiro. A China está crescendo muito, mas eles são um dos grandes parceiros comerciais que o mundo inteiro tem. Né? Vou te mostrar um exemplo aqui, por exemplo. No dia 17 de setembro, teve aquela reunião de Jackson Hole, a reunião onde o Banco Central americano mudou a abordagem da taxa da inflação para decidir sobre a política monetária deles. Né? Então o mercado já estava aguardando essa reunião, porque o Banco Central já vinha dizendo que ele queria deixar o juro baixo por um tempão. Né? Então o mercado veio aguardando, veio esperando o que o Banco Central americano ia falar. Né? E aí o dólar veio caindo no dia 15, 16, no dia 17 mesmo, eles anunciaram a mudança na abordagem da inflação, eles disseram que agora vai ser uma inflação média, assim o Banco Central poderia deixar o juro baixo por um tempão, mesmo se a inflação viesse com força. Né? E aí o dólar veio caindo, veio caindo vários dias e caiu. Depois, né, do 18, depois o dólar disparou, mas aí são outras razões, né? Ou seja, aqui o presidente do Banco Central americano, Jerome Powell, avisou que ele vai deixar os juros baixos até 2023, né, com essa mudança de abordagem. Né, o dólar caiu e a bolsa subiu. Né? Naquele momento, todo mundo queria ter a certeza de que o Banco Central ia manter os juros baixos por mais tempo. Bom, só que logo depois, em seguida, nos dias assim, 18, 20, 19, 20, disparou, né, no 21, aqui é final de semana, 18, 21, 22, 23, o dólar disparou, né? Por quê?
houve uma mudança de preocupação, porque o Trump começou a falar que ele ia contestar o resultado das eleições nos tribunais, teve uma explosão de casos de coronavírus, aí todo mundo correu para a segurança e aí o dólar disparou e as bolsas voltaram a cair. Aliás, aqui no DXY é onde os investidores, os especuladores lá nos Estados Unidos operam quando sai payroll, quando sai dados do PMI, quando vem os números da inflação, né? Aliás, em 2020, né, aquele gráfico lá de setembro de 2020, o assunto do Jackson Hole, quando eles mudam a maneira que o Banco Central americano olha para a inflação para decidir política de juros, né? Todos esses investidores, esses especuladores tiveram que calibrar os seus ímpetos, né? Agora, quando a inflação sai um número de inflação, o Banco Central olha menos, né? Porque mudou a regra. Uma inflação maior impacta menos na decisão de juros. Por quê? Porque agora eles estão olhando uma média. E os Estados Unidos veio com juros baixos, com inflação baixa há muito tempo. Então, no começo, antes da reunião do Jackson Hole, sempre que saíam dados de inflação, o pessoal ficava fazendo cálculo, vai subir o juros, vai cair o juros, e saia operando. Agora, eles têm que calcular quanto que o Banco Central vai levar em consideração. Então, aliás, isso demora um tempo. E eles estão, né, ainda calibrando os seus ímpetos. Vocês devem imaginar o quanto que é difícil você calibrar uma cabeça, né, para você ver quanto que vai pressionar o dólar ou não. Demora mais de um ano, imagino eu, tá? Uma curiosidade, o Forex, né, entre as moedas do mundo, a mais operada é contra a Libra, tá? Quando saem esses números, o pessoal opera muito Libra contra dólar, Libra esterlina contra dólar. 24 horas, de domingo à noite até sexta à noite. E é ali também que o pessoal opera muito, não é só o DXY não. Mas também tiveram que calibrar. Então é bem difícil mesmo, né? Esse capítulo eu acho ele interessante para a gente entender a força do dólar, né? Para que todos entendam e fique bem claro por que o dólar é a reserva, por que é o lugar seguro, né? Então eu pensei em dar um passinho para trás, né, e mostrar, por exemplo, né, aqui eu trouxe essa imagem, o dólar é a maior reserva do mundo, 62%, né, das reservas do planeta está em dólar. Na verdade, todo mundo vem depois, né? Toda a reserva dos americanos está em dólar. Os ricos vêm primeiro. Os ricos guardam dinheiro em dólar. Eles confiam na moeda deles e deixam a gente comprar também, né? Então, o resto do mundo tem mais de 60% das suas reservas em dólar. Então, o Brasil tem 330 bilhões de dólares e por aí vai. Os países, os bancos centrais têm as suas reservas lá nos Estados Unidos, em Treasury Bills, do que for lá, que nem a gente falou, tá? Outra curiosidade que eu acho interessante é que 85% das operações de câmbio do mundo, uma ponta é dólar, tá? É dólar real, ou dólar euro, ou euro dólar, né? Ou ien dólar, dólar won coreano, e assim vai, né? A economia americana, gente, ela é muito maior do que todo o resto, praticamente somado. Somado não, mas o PIB deles é muito grande e eles são confiáveis entre si, que é muito importante para uma moeda funcionar, né? Eu não sei se você sabe, mas o padrão dólar mundial, ele foi criado unilateralmente pelos Estados Unidos quando eles romperam com o padrão ouro em 1971, faz 50 anos, quase 50 anos, 49 anos, né? Então, foi ali que foi instalado o padrão dólar no mundo, né? E logo em seguida, em 1973, eles criaram esse índice, o DXY, né? Que começou em 100 mil pontos, né? Hoje está a 90 e tantos mil, e ele vem oscilando, né? Desde então. Dentro dos parâmetros econômicos, poxa, os americanos são a economia mais desenvolvida do mundo. Politicamente, eles são bem estáveis, tá? O estresse que o Trump causou, né, quando ele falou em Jackson Hole, o estresse que ele causou, isso aqui é o estresse Trump, quando ele disse que ia contestar os resultados das eleições nos tribunais. Foi um estresse brutal, porque eles são estáveis, tá? Você não pode ficar contestando, falando que é mentira, que roubaram os votos lá, porque é uma coisa seríssima. Juridicamente, eles também são um país seríssimo, né? Então, os caras são gigantescos, riquíssimos, confiáveis, né? Estáveis. Então, os outros países ficam tranquilos de investir lá. O Brasil não tem preocupação de ter o dinheiro em dólar. Ninguém está achando que vão roubar nosso dinheiro por lá.
Eu não sei se seria assim em outro país, não sei que outro país, né? Mesmo os países deixam dinheiro lá, mesmo quando paga pouco, né? A gente não viu que tem gente que deixa dinheiro até quando está negativo, só pela segurança. O dólar, os Estados Unidos, é o lugar mais seguro do mundo. Acho que, obviamente, né, a força da economia deles é o principal, mas também o dólar tem baixa volatilidade. Isso aqui é um solavanco. Isso aqui é um solavanco do coronavírus, tá? Eu queria aproveitar esse capítulo, né, do DXY para contar duas historinhas interessantes, legais, né? Bom, a palavra dólar, ela vem de uma palavra, ela deriva da palavra thaler, né? Que em inglês é parecido, thaler. É um som bem parecido, mas a palavra thaler, ela vem... eram as maiores moedas de prata do Império Romano, lá chamava thaler, lá em 1500, né? Thaler, bem parecido, né? Outra coisa interessante, eu não sei se você sabe quem inventou o dólar, né? Não o thaler veio lá do Império Romano, derivou o nome só, mas quem que inventou o dólar, como a gente conhece hoje, né? Foi o Abraham Lincoln, em 1862. Aliás, essa é uma das razões pela qual ele também é famoso lá nos Estados Unidos. Era a guerra lá da separação, da escravidão, do fim da guerra, né? Do fim da escravidão. Bom, para contar a historinha do dólar, vamos voltar um passinho para trás. Em 1775, depois da Guerra da Independência Americana, né, o Congresso se juntou, os Estados Unidos estavam ficando independentes, né? E na época era chamado Congresso Continental, né? Ele mudou o nome das Colônias Unidas para Estados Unidos e imprimiu as chamadas, o primeiro dinheiro americano, que eram chamadas moedas continentais, né? Tem gente que fala que eram os primeiros dólares, e eram mesmo, mas não funcionou, foi igual o nosso cruzeiro, nosso cruzado aqui, inflação comeu solta, ninguém aceitava, né? Essas moedas continentais, elas não eram tão usadas, elas não tinham aceitação pelo público, basicamente era isso, né? A inflação galopava, as notas continentais tinham descontos de 80%, 85% para você poder usar, então a inflação, desconto, ninguém queria, o pessoal só queria ouro e prata, né? O pessoal só aceitava ouro, prata e peso espanhol. Olha só, mas nós estamos falando de 1775, 1780. Isso, e assim foi até 1860. E aí, eles estavam lá no meio da Guerra Civil, 80, 90 anos depois, eles estavam no meio da Guerra Civil deles lá, né? Na época, o Abraham Lincoln tinha acabado de ser eleito presidente, fazia 2 anos, uma coisa assim. O dinheiro dos Estados Unidos, lembrando, era ouro e prata, ou aceito. Você tinha as notas continentais que não valiam nada, né? O dinheiro era contado pelo peso em ouro, o troco era em prata, nem sei direito exatamente como era, onça, 2 onças, meia onça era troco, tá? E assim até a guerra, né? Além, né, das moedas de ouro e prata, você tinha as notas bancárias, tá? Que eram como se fosse título privado. Você tem as Treasury Bills, né, e tem os títulos privados. Essas notas não eram dinheiro, né? Então, se você fosse gastar, tinha desconto também, né? Você poderia trocá-las nos bancos por moedas de ouro e prata no valor que elas valiam ouro e prata. Mas, inclusive, se aquele banco quebrasse, você perdia também o dinheiro, igual hoje, tá? Então, essa moeda continental, que não valia e não pegou, eles acabaram mudando, né? Então, o Abraham Lincoln, ele inventa esse padrão dólar no meio dessa guerra civil. O que aconteceu? Bom, a guerra civil tinha consumido todo o dinheiro dos Estados Unidos, lá em 1860, né? O Abraham Lincoln estava encurralado, se viu encurralado, sem dinheiro para pagar as tropas, sem dinheiro para pagar soldado, né? E ia perder a guerra, não tinha jeito, né? E os Estados Unidos iam se separar, não ia acabar a escravidão, tá? Que a solução que o Abraham Lincoln encontrou, né, tinha alguns conselheiros dele lá, ele foi e aprovou uma lei no Senado, né, no dia, eu estudei isso aí, então ver se eu lembro, 25 de fevereiro de 1862, estudei para fazer esse curso, não que eu estudei na vida não, tá? E o Congresso americano passou o que eles chamaram de First Legal Tender Act, né, que é o primeiro ato do dinheiro, você pode dizer. E o Lincoln imprimiu os primeiros 150 milhões de dólares sem colateral em ouro, sem nenhum, nada backing o dinheiro, sem nenhuma garantia, que eles chamaram de notas de demanda. Você tinha as notas continentais que não valiam nada, e aí eles fizeram as notas de demanda que ficaram apelidadas de greenback, né, que tinham as costas verdes, né.
Isso porque, diferente das notas bancárias que o pessoal usava lá, tinha mais valor do que as notas continentais, do que o dinheiro de verdade. Né? As notas bancárias, elas eram assim, só que atrás era branco. Era muito parecido a parte da frente, só que atrás era branco. Inclusive, eles usaram essa tinta verde atrás para diferenciar das notas, nas notas, sei lá, os títulos privados. Né? Essas notas de demanda, né, foram, que é o dólar, é o nascimento do dólar, né? Eles foram impressas na frente, preto parecido, e atrás verde. E aí virou o apelido greenback, né? Costas verdes. E eles são bem parecidos com os dólares de hoje, né? Preto na frente, verde atrás. Greenback, costas verdes, tá? Já na época, os jornais tiraram sarro. Olha aqui, você tem aqui uma charge, né? Igual as de hoje, tá? Muito parecidas com as de hoje, tirando sarro do presidente imprimindo dinheiro, reclamando que o Abraham Lincoln estava imprimindo dinheiro sem colateral, sem garantia em ouro, que ia gerar inflação, que logo em seguida ia ter problema. Isso em plena Guerra Civil, lá em 1863, tá? Ainda assim, né, foi aprovado, tá? Passou. Né, e logo em seguida, ele imprimiu em 1862, a guerra continuou, em 1863 ele aprovou o National Banking Act, né, uma lei do Banco Nacional. E o dólar, né, dos banqueiros nacionais, nem sei direito como funciona isso, mas o dólar se tornou o único dinheiro dos Estados Unidos e o ouro e a prata passaram a não ser mais dinheiro, muito menos o peso espanhol, né? E de lá para cá os Estados Unidos passaram a utilizar só o dólar, né? O greenback, né? Hoje o apelido do dólar ainda é greenback até hoje. E o dólar só ficou mais e mais forte, mais e mais seguro. A economia americana ficou mais e mais robusta, né? E agora, no século XXI, né, o mundo, obviamente, é em dólar, né? A gente sabe, né? As economias todas têm as suas reservas em dólar, tá? Hoje em dia, a maior dívida do mundo é em dólar. Os americanos são os maiores devedores do planeta. Os americanos têm a maior dívida do mundo com os chineses. O governo chinês é o maior credor do mundo. O governo chinês compra títulos de renda fixa, as treasuries americanas. Elas compram do governo americano. E o Brasil, por exemplo, tem boa parte das nossas reservas, está lá em título do Tesouro Americano. Os Estados Unidos devem para a gente depositou o dinheiro lá, eles estão devendo. A gente tem um papelzinho que diz Tesouro Americano, que é as treasuries, tá? Os americanos têm essa dívida gigantesca com o planeta, né? Os maiores credores são os chineses, acho que os maiores detentores de T10, né? A treasury mais líquida americana, né? Acho que o segundo depois é o Japão, se não me engano. Mas o ponto aqui não é a dívida, né? E sim a segurança. Aliás, os americanos só têm a maior dívida do mundo porque eles são exatamente o lugar mais seguro do mundo. O lugar menos perigoso de você deixar as suas riquezas guardadas. E o planeta inteiro quer deixar os seus valores, as coisas de valor, as suas riquezas protegidas lá, né? A principal razão hoje em dia, né, notório, mas a gente fica repetindo aqui porque esse conceito tem que calcificar, a principal razão para o dólar ser a moeda mais segura do mundo é o tamanho da economia frente aos outros países, né? Claro, a estabilidade política é importante, mas vem depois, né? O tamanho da economia é sempre o principal, né? O PIB dos Estados Unidos é 21 trilhões de dólares por ano. Depois vem a China, com 14 trilhões, 15 trilhões, né? O Japão, né, tem quase 5 trilhões de dólares. A Alemanha tem menos de 4 trilhões de dólares de PIB, ou seja, olha a diferença, né? A zona do euro, que não é um país, se juntou exatamente para se fortificar. A zona do euro inteira tem 18 trilhões de PIB, é menor que os Estados Unidos, é um pouco maior do que a China. Agora, né, o Reino Unido vai se destacar, vamos ver o tamanho que vai ficar. Faz um exercício comigo. Onde a China e o Japão, por exemplo, né, e a Alemanha, pensa, a China, o Japão e a Alemanha, onde que elas iam colocar suas reservas se não fosse nos Estados Unidos? Obviamente a China ia ter ideia, não, vou botar na China, eu sou a segunda maior economia do mundo. Mas eu não sei se os japoneses iam gostar da ideia de ter toda a reserva deles lá na China. Eles têm 10 mil anos de problema com os chineses, tá? Os alemães, eu não sei também se eles iam confiar a reserva do seu povo, do cidadão alemão, para a China. Pode ser que sim, mas algo me diz na minha cabeça que não, tá? Então, uma coisa é você fazer um investimento de risco. Outra coisa é você botar a reserva do povo, né, da nação
né, lá na mão dos chineses. Pode ser, mas o PIB é a receita bruta de um país, né? Então vamos pensar que a China não funcionasse por alguma razão. Como é que vai fazer? Vai botar onde, né? Como é que você vai emprestar 5 trilhões, o Japão vai emprestar 10 trilhões de dólares num país que tem PIB de 1, tem receita de 1? Não dá. Né? Então, se você fizer uma analogia, pensa, o cara ganha 100 mil, ele quer 10 milhões emprestado. Quem vai emprestar para um cara que ganha 100 mil por ano, 10 milhões para ele pagar em 2 anos? Deixa que eu vou investir aqui. Não dá. Né? Então, os países são muito menores do que os Estados Unidos. Né? Só tem a China que se equipara de tamanho, de PIB, porque o que vale é o que gera de valor. E o PIB é o que um país gera de valor. Né? O PIB dos Estados Unidos é o mais forte, o segundo da China. Nem o do Japão, nem o da Alemanha, que são terceiro e quarto, são fortes o suficientes para aguentar. E isso é o maior impeditivo para o dólar deixar de ser o porto seguro do planeta. Né? Sem contar que os Estados Unidos são a maior economia, eles jamais vão botar reserva fora do seu país. O povo não vai. Então, só de tirar os Estados Unidos, já não dá. Só isso já acaba com qualquer especulação de que a moeda da China, o won, vai tomar o lugar do dólar. Não dá. O maior PIB do mundo não vai participar da nova moeda, acabou. Ela não vai ser forte, não tem como. Fica fraca. Se os Estados Unidos ficar fraco, como os Estados Unidos não vai ficar fraco, né? Eu duvido também que eles conseguissem convencer o resto do planeta, né, de que pode mandar o dinheiro lá para a China que está tudo certo. Então, essa história, quando você ouve dizer que a moeda chinesa pode ser a nova reserva de valor, não dê muito ouvidos, né? Também não vai ser a japonesa e também não vai ser a alemã. Então é muito complicado pensar num lugar mais seguro do que esses 4, Japão, China, Alemanha e os Estados Unidos. Então, onde seria mais seguro? Brasil, Argentina, Itália, Turquia, França, Coreia, Canadá? Não tem, né? As pessoas ficam querendo sonhar que tem um outro lugar, mas eu acho que no nosso período de vida, a hegemonia do dólar não tem como ser desafiada, tá? Então, acho que podemos esquecer esse assunto e ficar bem claro que reserva de valor, lugar seguro, é no dólar. Voltando para o DXY, né? Esse índice que indica o valor do dólar internacionalmente, né? Ele é composto, ele é calculado fazendo uma média, é uma composição de 6 moedas, né? Que é a maneira, é assim, analisando essa cesta, que a gente vê quanto o dólar está forte ou mais fraco frente a essas moedas que são os principais parceiros comerciais dos Estados Unidos. O índice funciona há muito tempo, desde 1973, logo quando virou padrão dólar, 1 ano e meio depois, tá? E ele engloba, ele é formado pelos que na época, lá atrás, né, eram os principais parceiros comerciais dos Estados Unidos, tá? Naquele momento, quando ele foi criado, 1973, e mais ou menos nessa proporção. É que nunca houve uma alteração, né, nesse índice. Quer dizer, teve no caso do euro, né, quando juntou as moedas do euro, eram outros países, aí eles juntaram tudo no euro, mas não mudou os pesos, tá? Algumas pessoas dizem até que poderia mudar um pouco essa composição, poderia incluir os novos parceiros comerciais, os americanos, tá? A gente acha que poderia botar um pouquinho do Brasil, mas eles acham que não. Os americanos acham que não, e tá tudo certo. A gente fala, não, a gente acha que não, deixa assim, tá tudo bom. E quem manda são eles. Mas, por exemplo, o Ien faz parte da cesta, né? O Ien japonês, ele tem 13% da cesta. O Ien japonês é 13,6% do DXY, mas o Yuan chinês não, né? E o yuan chinês, eles são os grandes parceiros comerciais dos Estados Unidos, mas eu acho um pouco difícil, né, de os chineses vencerem essa batalha, né, de entrarem aqui no DXY, aliás, com tanta confusão com os chineses nos últimos anos, né? Eu acho que os americanos não têm chance de eles colocarem a moeda chinesa para medir a força do dólar. Mas, por exemplo, o won sul-coreano não está, e hoje eles são um super parceiro, super importante, um parceiro comercial muito importante dos Estados Unidos. O real brasileiro, o peso mexicano, eles poderiam ter um pezinho ali, a gente gostaria, né, de ter um pezinho ali, mas não, eles dizem que não. A gente é vizinho de América, a gente está aqui, né, tem commodity, temos grão, sei lá, minério, petróleo, eu sei lá, né?
O DXY ele é interessante também, né? Porque ele nos mostra quando tem algum estresse fora do país, tá? Por exemplo, às vezes o dólar sobe aqui na Bolsa, tá? E a gente não sabe o que aconteceu. Né? E a gente olha, não aconteceu nada, e não tem nenhum problema político, não tem nada, nenhum estresse. E quando a gente vai checar o DXY, é ele que subiu frente ao mundo inteiro. Ou seja, não foi por razões locais brasileiras, né? Você vê, aqui no coronavírus, aqui disparou. É claro que o dólar aqui disparou. É claro que eu sei que você sabe que na época foi o coronavírus. Mas é porque é um exemplo muito gritante. Às vezes, tem outras razões que sobem que a gente não sabe o que é. E pode ser um estresse lá no Trump, um estresse lá nos assuntos pessoais americanos. Tá? Quando o índice dólar sobe muito, ele afeta as moedas do mundo inteiro. Tá? Por outro lado, tá? Às vezes você pode ver, por exemplo, aqui o dólar subiu e você vai checar o DXY e o DXY está paradinho, né? Ele não mexeu. Então, nesse caso, é um problema local, né? É o real que desvalorizou, né? Foi uma situação, algum estresse o nosso, ou a inflação veio de um jeito, ou emprego, ou político, alguma coisa local. E aí a gente tem que tentar descobrir o que aconteceu no Brasil que não mexeu o DXY, mas o dólar subiu. Então, ele também serve para nós brasileiros, né, como um norte para saber se o que está acontecendo com o dólar é local ou se é algo lá de fora. Né? Se o dólar aqui subiu e o DXY disparou, é claro que é lá de fora. Se o dólar aqui subiu e o DXY está parado, foi o real que caiu, não foi o dólar que subiu. Então, você também precisa aprender a calibrar essa informação dentro da sua cabeça. Vamos ver a composição dessa carteira do DXY. A composição do dólar, né? Essa aqui, imagino que você tenha visto, estava exposto aqui, 57,6% é o euro, tá? 57% da carteira é euro, né? Eram várias moedas as que formaram o euro, né? 13% é o ien japonês, né? 11,9%, quase 12%, né? É a libra esterlina, né? O British Pound, tá? 9% é o dólar canadense, né? 4% é a coroa sueca, 3,6% é o franco suíço. Essa é a cesta do dólar. Essa é a cesta que todo mundo olha para ver, né, se o dólar está forte ou fraco. Acho que é importante você atentar para o peso bem mais relevante do euro no índice, né? E lembrar que ele é quase 60% do DXY. E lembrar, né, que a Alemanha é o motor da zona do euro, é o celeiro industrial da zona do euro, então as indústrias, né? Então eventos importantes na Alemanha, líder do euro, afetam o dólar com mais força, afetam o dólar com mais intensidade. Então, o que acontece lá na Europa afeta com mais intensidade o dólar do que qualquer outro lugar do mundo, né? A grande verdade é que a economia dos Estados Unidos é tão forte, né, que no longo prazo não tem muito como qualquer outra economia, nem a Alemanha, nem nenhuma outra, não há muito que possa ser feito. É por isso que os dados do emprego, lá do payroll que a gente viu, do desemprego, que vem também no relatório lá americano, né, eles impactam de maneira tão forte, né, não só no dólar, como nas outras moedas também, né? Por exemplo, o assunto deles, o que eu quero dizer com isso? O assunto deles é com eles mesmos, né? Se a economia americana se fortificar no longo prazo, o dólar tende a subir no longo prazo, né? Não tem a ver com a Alemanha, não tem a ver com o Canadá, tá? Mas não tem a ver muito menos com o Brasil, que não está nem na cesta, né? Então, se o dólar subir no longo prazo, não tem como um país como o Brasil, por exemplo, manter o dólar baixo. Simplesmente a gente tem que dançar de acordo com a música, não tem jeito. Eu acho que essa é a lição que tem que ficar dessa aula. O dólar é a reserva mundial, né? O DXY é uma cesta, tá? É importante. Mas o dólar ele é mais forte do que todas as outras moedas mesmo, e a gente não vai mudar isso. Bom, gente, assistam o capítulo de novo, se for necessário, né? Façam os exercícios, tem umas perguntas legais ali que ajudam a calcificar esse conhecimento nas nossas cabeças, e aí a gente vai para o capítulo que vem. Nos vemos no capítulo que vem. Vai, Tourinho!